Este é o Geração de Pregadores Escatologia. Nós estamos já no módulo 2. Esta é a aula 3, a parte C, a terceira parte desta aula. E nós estamos falando a respeito das bodas do Cordeiro. E para isso eu trouxe aí as fases do casamento judaico. A primeira fase, promessa, nós já falamos. E nós iniciamos na última parte aí, falando a respeito do desposamento, que era quando o noivo, a família do noivo, pagava o dote, pagava o preço. E nós terminamos o vídeo anterior falando a respeito deste preço que Cristo pagou pela noiva. No slide seguinte, você tem aí o valor pago não foi em dólar. O valor pago não foi em euro, pedras preciosas ou ouro. Qual a base que nós temos para isso? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você ficaria maravilhado se alguém pagasse por você ouro ou pedras preciosas, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Mas não foi isso que aconteceu na nossa história, na minha história, na tua história. O que aconteceu foi isto que o apóstolo Pedro registrou. O precioso sangue de Jesus Cristo, pagando o meu preço, pagando o dote da noiva, que é a igreja. No slide seguinte eu digo que o tempo entre o desposamento e as bodas é um período de produtividade. Então, como eu falei anteriormente, após o desposamento, após aquele ritual ali perante os juízes, cada um ia para um lado. A moça para um lado, junto com os pais, e o moço ia preparar a casa. Eles não tinham mais contato, eles estavam ausentes. Mas este período de ausência é um período de produtividade. Ambos têm uma missão. Vamos lá? A distância física entre ambos não poderia ser motivo para esfriamento do amor. Eles precisavam continuar se amando. Eles precisavam continuar se relacionando com um coração sincero, com dedicação, para que em breve eles estivessem juntos para sempre. Ele, o moço, tinha a missão de construir a casa, o que fazia com muita dedicação. Ela tinha a missão de preparar o enxoval, de se preparar, estar adornada quando o noivo chegasse. Portanto, este é o tempo em que a igreja, noiva do Cordeiro, deve estar em missão. Trazendo aí para Cristo e a igreja, então ele pagou o dote na cruz, ele pagou o preço. Este é o período do desposamento. E agora nós estamos nesse período de ausência. Nós não estamos com Cristo no sentido físico. Ainda não estamos, mas estaremos juntamente com Ele um dia, após a sua vinda, após o arrebatamento, quando nós formos para as bodas. Este é um período de ausência. Vamos aprender então um pouquinho a respeito deste período de ausência. Enquanto Jesus foi preparar morada, não podemos estar dormindo, descansando, inertes, como muitos estão. Esqueceram que ele vai voltar. Pensam que ele os abandonou, mas ele vai voltar. Ele foi preparar a morada. Em todo esse tempo, nossas vestes devem estar brancas e o óleo, que é o Espírito Santo, deve estar sempre em nós, para que quando formos chamados às bodas, não sejamos achados ociosos, despreparados e com a missão incompleta. Seria muito triste se o noivo voltasse
para encontrar a sua amada, e a encontrasse dormindo ou despreparada, como ela diria: aguarde um tempo, eu vou me preparar, eu vou acertar as coisas. Isso seria ridículo, isso seria inaceitável. Quando o noivo, que é Cristo, voltar, a igreja, sua noiva, precisa estar pronta, com óleo sobre a sua cabeça e com as suas vestes puras, com as suas vestes brancas. Então, nós chegamos agora na parte que interessa, que é a terceira fase do casamento judaico, que é as bodas do Cordeiro. Vamos lá, terceira fase, bodas do Cordeiro. No Antigo Oriente, a grande festa de casamento durava 7 dias. Eu já falei disso um pouquinho acima. Tome, por exemplo, o casamento de Sansão, que está registrado lá em Juízes, capítulo 14. O versículo 12 eu cito aqui. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas, ou decifrardes, somente esta parte, para que você entenda, lendo as palavras do próprio Sansão, que as bodas, naqueles dias entre os judeus, durava 7 dias. Aqui não quer dizer que o casamento de Sansão teve 7 dias de bodas, e sim que era um costume 7 dias de bodas em todo o casamento entre os hebreus. Nesta fase, o noivo buscava a noiva que estava com seus pais e a trazia para a casa, a morada que ele havia preparado. Havia a renovação dos votos entre os nubentes e, em seguida, a ceia das bodas. Veja se não é isto que Cristo vai fazer conosco. Ele foi preparar lugar e ele voltará, e nós o encontraremos nos ares para as bodas. E logo em seguida estaremos à mesa com ele. Quando o Apocalipse fala que nós estaremos à mesa com ele, está falando desta ceia das bodas. A cada dia que passa, estamos mais perto da consumação do nosso casamento. Este momento acontecerá após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, que é um fato iminente, é o início de tudo. Após, acontecerá as bodas do Cordeiro, a ceia das bodas, o tribunal de Cristo e fatos que estudaremos na sequência do nosso curso. Os 7 dias das bodas do casamento judaico tipificam os 7 anos que a igreja estará com Cristo no céu antes do retorno à terra. Para concluir esta aula a respeito das bodas do Cordeiro, eu trouxe aqui no último slide uma reflexão. Preste atenção no que digo. As bodas do Cordeiro descrevem a união completa e final entre Cristo e os salvos. Até aqui, tudo bem, todos sabem. As bodas demonstram uma intimidade de relacionamento entre Cristo e a igreja que jamais foi vivida aqui na terra. A partir deste momento, a noiva e Cristo são inseparáveis. Que sejamos os bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas. Quando eu digo isso, quando escrevo, quando ministro a respeito deste momento em que Cristo e a igreja estarão juntos para este tão esperado casamento, eu me preocupo um pouco, porque eu olho à minha volta e eu vejo a maneira como muitos crentes se relacionam com Cristo hoje. São frios, não sabem que estão num relacionamento verdadeiro com Cristo, que Cristo é real, que Cristo vai voltar. Parece que estão apenas cumprindo um protocolo, parece que são apenas mais uma religião, quando na verdade o que nós vivemos aqui na terra, o prazer que nós temos em falar com Cristo através da oração,
em ler a palavra dele, estudar a palavra dele, como você está fazendo nesse curso, nem se compara com a glória que nos será revelada neste momento das bodas. Se tudo isso que você viu aqui lhe chamou a atenção, é um tempo para você refletir como está o seu relacionamento hoje com Ele. Se você ama falar com Ele, estar com Ele, ouvir a palavra dEle, porque quem está amando, ele demonstra isso ao querer estar com a pessoa amada. É tempo de nós revermos o nosso conceito, porque um dia estaremos para sempre com Ele. Quantas pessoas diante de Cristo, diante da presença do Rei, são indiferentes? E aí, quando você pergunta, mas você quer ir para o céu? Você quer ser um salvo? A resposta é sim. Mas não sabem o que é ter um relacionamento com Cristo. Um dia, este Cristo que deixou a promessa, este Cristo que nos comprou na segunda fase do casamento, no desposamento, ele virá para nos levar para a grande festa, para o grande banquete. Estejamos preparados.